Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um audiobook onde faremos a leitura do capítulo do livro de apoio das lições bíblicas, fazendo um resumo do livro, aumentando ainda mais a sua compreensão sobre o tema da aula. Postamos o vídeo esboço, onde comentamos os pontos principais da lição. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Peço a sua ajuda. Clique no botão inscrever e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Então, vamos começar! O capítulo do livro de apoio das lições bíblicas que vamos ler hoje é o capítulo de número 2, com o título Imagens Bíblicas da Igreja. Diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, do verso 25 a 32. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. A igreja é apresentada metaforicamente na Bíblia de várias formas. Essas imagens enriquecem nossa compreensão sobre o verdadeiro papel e missão da igreja nessa terra. Muitas dessas imagens podem ser vistas na forma de um relacionamento humano onde duas pessoas compartilham as suas vidas. Desta forma, vemos a igreja sendo descrita como uma noiva e esposa de Cristo. Por outro lado, também a vemos sendo retratada no seu aspecto funcional. Por último, também temos a imagem da igreja como um grande edifício de Deus. Nesse aspecto, ela é vista como sendo a habitação de Deus. Imagens que descrevem um relacionamento. Vejamos desta forma expositiva alguns dos textos bíblicos que descrevem essas imagens da igreja. O apóstolo Paulo compara a igreja a uma noiva, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. No Antigo Testamento, a palavra casamento é usada para descrever o relacionamento espiritual de Deus com o seu povo eleito, Israel, conforme descrito no livro de Salmos, capítulo 45, livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 6. Quando o povo de Deus caía em pecado, principalmente a idolatria, o pecado era comparado ao adultério de uma esposa, descrito em Jeremias, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 20.
discutir. A igreja, assim como uma noiva que se mantinha pura para o seu futuro esposo, deve se manter pura para Cristo. No texto de Efésios, capítulo 5, verso 25 a 32, o apóstolo Paulo vale-se da imagem da igreja como sendo a esposa de Cristo. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Fica evidente nessa porção das Escrituras que a ideia de pureza deve ser mantida. Isso pode ser visto no uso da expressão sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Fica bem claro, porém, que o apóstolo está pondo em relevo que o relacionamento entre marido e mulher deve ser fundamentado no amor, assim como Cristo e a igreja. A própria submissão da mulher ao seu marido deve ser vista sobre essa perspectiva. Na verdade, é uma entrega que vem como reconhecimento de que é amada. Isso é posto em destaque quando o apóstolo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor doa-se, santifica-se, entrega-se. Qualquer outra forma de relacionamento não toma esses princípios como fundamento. Não é um relacionamento sadio. Imagens que descrevem função. Dentro das metáforas usadas na Bíblia para descrever a igreja, sem dúvidas, aquela descrita na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, é uma das mais vívidas. O pano de fundo dessas metáforas é tirado do Antigo Testamento. As imagens dessa passagem são tiradas de Êxodo, capítulo 9, verso 6, e Isaías, capítulo 43, verso 20 e 21. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A imagem da geração eleita retrata os descendentes de Abraão, que aplica agora à igreja cristã, formada por judeus e gentios. Essa ideia de Pedro está de acordo com a Septuaginta em Êxodo capítulo 19, verso 6, onde o povo de Deus é retratado como sendo especial. Daí a imagem da igreja como um sacerdócio real. No Antigo Testamento, Israel era considerado um reino de sacerdotes, que possuía uma missão sacerdotal. Contudo, na figura usada por Pedro, a igreja cumpre esta função. A figura da igreja como corpo de Cristo permeia todo o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Deve ser levado em conta as divisões de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, e os partidos que haviam em Corinto, na primeira carta de Paulo, capítulo 3, verso 4. No contexto do uso dos dons espirituais, o apóstolo passa a regulamentar, aparecem com clareza os reflexos dessa divisão. A igreja não se via como um corpo onde a harmonia dos seus membros demonstra a sua unidade. A ideia, portanto, da igreja como um corpo é que ela existe em função da sua unidade, assim como um corpo pela harmonia dos seus membros. Imagens que descrevem a habitação. Há um grupo de imagens na Bíblia que mostram a igreja como habitação de Deus. Aqui estudaremos duas delas. A igreja como santuário, isto é, templo do Espírito e casa de Deus. A igreja é retratada como santuário de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. À luz da cultura bíblica, esta é possivelmente a figura mais relevante para descrever a igreja. Há aplicações práticas são feitas com base nessas passagens. Primeiro, o Senhor não habita em prédios feitos por mãos humanas, mas em seu povo como uma igreja. Segundo, a igreja é o santuário do Senhor. Ele habita onde o seu povo está reunido em seu nome. Terceiro, o templo era um santuário, um edifício santo separado exclusivamente
dedicado à adoração e ao serviço de Deus. Da mesma forma, a igreja é o templo do Espírito Santo, o santuário onde o Senhor habita. Portanto, os membros da igreja são chamados de santos. Pedro diz a respeito dos crentes: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Na imagem, as pedras fazem parte de um edifício, mas trata-se de pedras vivas e, portanto, parte de uma casa ou família. Não uma família ou edifício qualquer, mas um santuário e morada para o Senhor. Amém.